Capítulo 25 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Obra em domínio público. Leitura em voz alta. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. 3 meses se passaram desde que o Dr. Bruce transmitira à sua igreja a mensagem de Raymond. Foram 3 meses de grande excitação na igreja de Nazareth Avenue. Nunca antes o pastor Calvino Bruce havia percebido quão profundos eram os sentimentos dos membros da sua igreja. Confessava humildemente que o apelo provocara uma resposta inesperada por parte de homens e mulheres como Felícia, ávidos por alguma coisa que as praxes tradicionais não lhes haviam dado na igreja. O Dr. Bruce, porém, não estava satisfeito consigo mesmo. Foi em conversa íntima com o bispo, seu amigo, que deu-lhes livre expansão aos seus sentimentos. Os dois estavam assentados no escritório do Dr. Bruce. Você sabe por que vim essa tarde aqui? Perguntou o bispo, depois de conversarem um pouco sobre os resultados do compromisso de alguns membros da igreja de Nazareth Avenue. O Dr. Bruce fitou seu amigo, balançando negativamente a cabeça. Vim para confessar que ainda não cumpri o meu compromisso de andar nos passos de Jesus, como me sinto impelido a fazer para satisfazer minha consciência. O Dr. Bruce levantara-se e passeava pelo gabinete. O bispo conservou-se na cômoda cadeira, com as mãos entrelaçadas, mas seus olhos brilhavam com o fulgor que nele anunciava sempre grandes resoluções. Eduardo, exclamou o Dr. Bruce, eu também não estou contente comigo mesmo no cumprimento do meu dever, mas vejo claramente meu caminho. Para segui-lo, serei obrigado a resignar o pastorado. Eu sabia que isso iria acontecer, disse tranquilamente o bispo, e vim essa tarde dizer-lhe que serei forçado a fazer a mesma coisa. O Dr. Bruce mesmo aproximou-se de seu amigo. Ambos estavam procurando reprimir a sua excitação. Será mesmo necessário em seu caso? Perguntou. Sim, deixe-me dizer minhas razões. Provavelmente são as mesmas que as suas. Sim, são as mesmas. O bispo fez uma pausa e depois continuou com animação crescente. Calvino, você sabe há quantos anos cumpro os deveres de minha posição e conhece quais são as suas responsabilidades e cuidados. Não quero dizer que minha vida tenha sido isenta de trabalhos e tristezas, mas o certo é que, aos olhos dos pobres desta cidade pecadora, levo uma existência confortável e mesmo muito luxuosa. Tenho tido uma bela casa, mesa sempre farta, boas roupas e variados divertimentos. Já pude ir à Europa umas dezenas de vezes e tenho gozado por muitos anos da satisfação da arte, das letras e da música. Nunca soube que seja falta de dinheiro ou coisa equivalente. Nestes últimos tempos, porém, não tenho podido evitar a pergunta, e tenho renunciado por amor de Cristo. A Paulo foi anunciado que devia sofrer muito por amor de seu Senhor. Maxwell tem razão quando insiste em que seguir os passos de Jesus equivale a sofrer. Que tenho eu sofrido? Aos insignificantes aborrecimentos da minha carreira pastoral não se pode chamar de sofrimentos. Se comparar minha vida com a de Paulo ou dos outros mártires e discípulos cristãos, serei obrigado a reconhecer que vivo no luxo, na preguiça e no pecado. Não posso suportar isso por mais tempo. O modo por que tenho seguido a Jesus ergue-se contra mim e me condena. Não tenho seguido seus passos. No sistema atual da sociedade e da igreja, não vejo outro meio de escapar à condenação, senão consagrando o resto da minha vida às necessidades físicas e espirituais da população viciosa da pior parte dessa cidade. O bispo levantou-se e deu alguns passos até a janela. A rua estava brilhantemente iluminada. Contemplou as multidões que passavam e então, voltando-se com uma expressão apaixonada que manifestava a intensidade do fogo latente em seu peito, exclamou: Calvino, esta cidade é terrível.
Seus pecados, seu egoísmo, sua miséria esmagam meu coração. E eu tenho durante anos lutado com o terror doentio de que um dia seria forçado a deixar o plácido luxo de minha posição oficial para pôr-me em contato com o moderno paganismo deste século. A terrível condição das moças empregadas nas lojas e oficinas, o egoísmo brutal da sociedade insolente, rica e frívola, que ignora as misérias do povo, a horrível maldição da casa de bebidas e jogos, o gemido dos desempregados, o ódio que numerosos homens voltam às igrejas porque veem nelas apenas um montão de pedras custosas e móveis estofados e julgam um ministro ocioso que vive no luxo. Todo esse tumulto da humanidade, com as suas ideias falsas ou verdadeiras, exagerando os pecados que há na igreja, tudo isso, em contraste com a minha vida fácil e confortável, me enche cada vez mais de terror e de acusação. Ultimamente tenho ouvido muitas vezes as palavras de Jesus. Na verdade vos digo, que quantas vezes deixardes de fazer a um dos pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quando visitei eu os prisioneiros, os desesperados, as almas perdidas, ao preço de um sofrimento positivo, não tenho, pelo contrário, limitado minha vida a cuidados fáceis e agradáveis? Não tenho passado meu tempo na sociedade dos membros ricos, amáveis e aristocratas de minha congregação? Onde está aí o sofrimento? Que sofri eu por amor de Jesus? Você sabe de uma coisa, Calvino? Tenho sido tentado ultimamente a me açoitar com uma vara. Se vivesse no tempo de Lutero, eu teria sujeitado minhas costas a essa autotortura. O Dr. Bruce estava muito pálido. Nunca seu amigo se entregara a tal acesso de paixão. Houve um silêncio profundo na sala. O bispo sentou-se com a fronte entre as mãos e o Dr. Bruce falou, afinal. Não é necessário dizer-lhe, Eduardo, que você exprimiu seus sentimentos também, como os meus. Tudo o que acabou de dizer, eu também experimentei. Minha vida tem decorrido em luxo semelhante. Não fiquei isento de desânimos durante o meu pastorado e de fardos, porém não posso dizer que tenho sofrido por Jesus. Aquele verso de Pedro vem sempre ao meu espírito. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos como exemplo, para que sigais suas pisadas. Mas eu tenho vivido no luxo, não sei o que seja passar por dificuldades. Também tenho tido as minhas folgas para viajar e cultivar belas amizades. Tenho me secado dos macios e fáceis confortos da nossa civilização. As grandes vagas do pecado e da miséria desta grande cidade têm se quebrado de encontro às paredes de minha igreja e de minha casa. Apenas ouço o marulhar das ondas. As muralhas são muito grossas e amortecem o choque. Não posso mais suportar tudo isso. Não condeno a igreja, amo-a, não posso esquecê-la. Creio na sua missão e não me anima o espírito destruidor. Não gostaria de ser acusado de estar abandonando a solidariedade cristã, mas sinto que devo resignar o pastorado para seguir os passos de Jesus, do modo por que me sinto chamado a fazê-lo. Não estou julgando os outros ministros, nem criticando os outros crentes, mas sinto como você a necessidade de entrar em contato pessoal com o pecado e com a degradação dessa grande cidade, para contra eles lutar. E estou certo de que para fazer isso preciso romper os laços que me prendem à Igreja de Nazaré ou a Venue. Não vejo para mim outro caminho no desejo de sofrer por amor de Cristo, como acho que devo sofrer. E o silêncio voltou a reinar na sala. Não era uma coisa trivial o que aqueles dois homens estavam decidindo. Chegaram às mesmas conclusões pelos mesmos raciocínios e não se iludiam sobre as dificuldades da situação. Qual é o seu plano? Perguntou o bispo com um sorriso particular que sempre iluminava a face. Meu plano, respondeu o Dr. Bruce vagarosamente, é estabelecer-me no lugar da cidade onde houver maior miséria humana. Minha esposa está perfeitamente de acordo comigo. Já decidimos procurar um lugar onde nossas vidas possam produzir o maior bem possível. Deixe-me sugerir um lugar, exclamou o bispo, entusiasmando-se de novo. E começou a expor um plano tão grandioso que o Dr. Bruce, capaz e experimentado como era, sentia-se extasiado ante a visão que aquela alma superior à sua fazia passar diante do seu espírito.
Finalmente sentaram-se ambos, tão alegres e animados, como se houvessem estado a planejar uma viagem juntos, para alguma terra desconhecida e inexplorada. Depois o bispo disse muitas vezes que, nessa tarde, ao decidir viver uma vida de sacrifício pessoal, sentira como que um enorme peso caísse de seus ombros. Estavam exultantes os dois amigos. O plano era alugarem uma grande casa, outrora ocupada por uma fábrica de cerveja, e depois de adaptada ao seu novo destino, aí se estabelecerem, no coração de um bairro de casas imundas, onde o álcool reinava, onde o vício, a ignorância e a pobreza estavam unidos nas mais abjetas ou das uniões. Não era uma ideia nova, era a ideia realizada por Jesus Cristo, quando deixou o reino de seu Pai e renunciou às glórias que lhe pertenciam, para identificar-se com a humanidade e separá-las de seus pecados, tomando sobre si. Era uma ideia tão velha quanto Belém e Nazaré, e naquele caso particular, era o que havia de mais feliz para satisfazer ao desejo daqueles dois homens de sofrer por Cristo. Eles tinham tido ao mesmo tempo um desejo que chegava às raias da paixão, de atingir a zona de mais pobreza física e maior miséria espiritual da cidade. E como poderiam atingir aquela zona sem se tornarem parte dela tão integralmente quanto um homem pode ser participante da miséria de outro? Onde estaria o sofrimento se não houvesse renúncia e abnegação? E como seria possível tornar real essa abnegação sem assumir uma forma concreta e pessoal, experimentando ambos os profundos sentimentos dos pecadores da cidade? Assim arrazoavam eles, sem querer julgar os outros. Estavam simplesmente procurando manter o seu compromisso de fazer o que Jesus faria, tão honestamente quanto suponham que faria. Era o que havia prometido. Nem sequer pensavam nas consequências, porque estavam sendo irresistivelmente compelidos a fazer o que estavam planejando. O bispo tinha uma bela fortuna. O Dr. Bruce ganhara com trabalhos literários a quantia necessária para assegurar a sua independência. Decidiram juntar esse dinheiro e empregaram uma grande parte no estabelecimento de uma casa de reforma, a que chamariam de A Missão. Mais do que um livro, nós temos percebido que esse capítulo é um desafio. Se isso mexeu com seu coração, curta e comente e deixe Jesus guiar nos nossos próximos passos. Até breve. Deus abençoe.